Salve progressistas, eu sou o Clayson. O que nós vimos hoje no discurso do Bolsonaro na cúpula do clima foi um homem acuado, um homem com medo. É raro, 2, 3 vezes no máximo, que o Bolsonaro não fala diretamente para aquele grupo de fanáticos radicais que exigem do Bolsonaro um radicalismo, que se alimentam do radicalismo e alimentam o radicalismo no Bolsonaro. Pessoas que são negacionistas do clima, assim como foi Trump. Pessoas que são, na verdade, aquelas que querem um presidente que vá contra o sistema, né, um antissistema, coisa que o Bolsonaro nunca foi só nas palavras mesmo, na prática ele nunca foi um presidente antissistema. É bom a gente lembrar que a Cúpula do Clima é um evento dos Estados Unidos. É um evento cuja pauta é uma pauta Joe Biden. Joe Biden. Uma pauta que a gente pode colocar dentro dos padrões, né? Uma pauta que seria da esquerda. É importante a gente falar sobre isso. A gente vai trazer um comentário breve sobre esse assunto, para que você entenda um pouco mais sobre o que está acontecendo no país. Antes a gente pede aquele joinha, como sempre, o seu like. Não se esqueça desse like, porque você ajuda o nosso canal, ajuda o nosso vídeo. Nós precisamos ser vistos pelo Brasil. Então dê esse like, se inscreva no canal. Estamos chegando perto do nosso objetivo dos 200 mil inscritos. Então, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, seja membro para você dar uma força no nosso trabalho. Uma coisa que ninguém falou, mas que é muito importante frisar aqui para você que acompanha o nosso trabalho, para você que está aqui com a gente ao longo desses quase 5 anos. É muito importante você saber disso. Esse dia 22 de abril, talvez seja o dia oficial em que o Bolsonaro reconheceu a derrota do Trump. A gente sabe que ele foi um dos últimos presidentes do mundo a reconhecer a vitória do Joe Biden. A gente sabe que ele apostou de maneira muito equivocada, como uma pessoa completamente ignorante, apostou todas as fichas na reeleição do Trump. Nós já tínhamos falado aqui nesse canal inúmeras vezes que isso era um erro, que era um equívoco. Ele insistiu nisso até o último segundo, mesmo depois da derrota do Trump. Ele continuou insistindo nisso, algo que não leva a nada, nem a ele, do ponto de vista de uma liderança internacional, de uma liderança mundial, ou mesmo uma referência aqui na América do Sul. Não traz nada, não agrega nada a ele. E o pior, que é o mais importante, não agrega nada ao país. A parceria do Bolsonaro com o Trump não trouxe absolutamente nada de positivo pelo país. Pelo contrário, o Trump, inclusive quando ainda estava no poder, aumentou impostos sobre produtos brasileiros. Assim, foi um desastre, que a gente ainda tem aqui a conta do antigo chanceler, aquele olavista que é o Araújo, que a gente precisa até esquecer o nome desse cara, o Ernesto Araújo, que foi uma das coisas assim mais tenebrosas para o país. E agora, pelo menos com esse discurso de hoje, o Bolsonaro se adequa um pouco mais ao que se espera de um presidente do ponto de vista flat, né? Nem tanto para lá, nem tanto para cá, neutrão, vamos dizer assim, né? Isentão, como diríamos há um tempo atrás. Então agora ele já tem um discurso que é um pouco mais adequado, possa ser uma influência desse novo arranjo na chancelaria, nesse novo arranjo dessa relação do Bolsonaro e, consequentemente, do país com as relações exteriores. Agora, a gente não pode esquecer de alguns pontos que são fundamentais. Bolsonaro foi lá para pedir dinheiro. E ele pediu dinheiro não em cima das ações dos 2 anos e meio de governo dele. Ele pediu dinheiro em cima de ações de governos anteriores, inclusive de governos do PT. De avanços de governos do PT, que bolsonaristas ficam apavorados quando se fala do PT. Agora, com essa decisão hoje de suspeição do Moro, se prepare aí, bolsonarista. Se prepare, porque a trolha vai vir forte no ano que vem. Vai vir forte. Essa é a verdade. Então ele vai lá pedir dinheiro em cima de ações passadas e ações que foram acertadas
e que poderiam, inclusive, ser melhores. A gente não está aqui dizendo que os governos PT, que o Temer, nesse período mínimo dele, foi maravilhoso. Ai, que maravilha, hein? Puxa, não. Poderia ser melhor, sim, é claro. Mas, se tivemos algum avanço, este avanço ocorreu em governos anteriores. E com o Bolsonaro nós temos, nos últimos 10 anos, um número gigantesco, inaceitável, um aumento de desmatamento no país. As ações que estão muito ligadas ao meio ambiente também estão ligadas diretamente, de uma maneira óbvia, a esse sujeito Salles, né? Esse sinistro do meio ambiente, que é um sujeito que já deveria ter saído há muito tempo, já foram inúmeros os pedidos para impeachment, para que ele saia de lá, para que ele seja destituído, para que ele possa, de alguma forma, ser punido pelos erros. Tivemos cartas de funcionários ligados ao meio ambiente, funcionários do governo federal. Tivemos cartas de todos os ministros do meio ambiente vivos. Tivemos uma série de ações por parte de políticos, congressistas, para que ele pudesse ser punido pelas ações dele, de desmonte das políticas de meio ambiente no país. Ele foi um desastre em todos os sentidos, paralisou o IBAMA, paralisou o ICMBio, criou uma situação com o INPE, um dos grandes especialistas no país, simplesmente foi jogado na lata do lixo, porque é um sujeito que falou a verdade sobre desmatamento. Falou, não, peraí, esse número que você está colocando aí não é verdade. Como não? Temos uma pesquisa aqui que é técnica, mandou o sujeito embora. Ou seja, a situação é a coisa mais terrível do mundo. Bolsonaro, no fundo, né, no fundo da Amazônia, naquele fato em que ele deveria ser um cara diplomático, dizer, olha, não, nós estamos aqui procurando melhorar a situação, então queremos o seu dinheiro. Ele simplesmente foi atacar os países que estavam mandando bilhões aqui, milhões para o país, atacou esses países, né? Não vamos esquecer disso. Por intermédio, inclusive, do Salles. A Noruega falou, a Noruega mata baleia, a Noruega, ela explora petróleo no Ártico, sendo que a exploração de petróleo no Ártico é uma das mais limpas do mundo. A Europa, o próprio Bolsonaro dizendo isso, a Europa desmatou tudo e agora está de olho aqui nas nossas matas, o que não é verdade. Foi agressivo em relação à Alemanha. Então a grande questão que se coloca agora é que não é um discurso neutro, um discurso com o rabinho entre as pernas que vai fazer as coisas mudarem. Então, de certa forma, ele foi até não só ingênuo, ele foi meio bobão, meio estúpido em pedir dinheiro em cima de uma situação que, cara, primeiro apresenta resultado, para depois você querer pedir dinheiro. Aliás, foi um dos únicos. A maioria dos líderes que lá estiveram, inclusive líderes da China, de países que estão numa situação muito melhor financeiramente que o Brasil, não, vamos nos esforçar aqui para que a gente possa melhorar, vamos fazer sacrifícios para que a gente possa melhorar a nossa relação com o meio ambiente, para que a gente possa melhorar, para que a gente não tenha tanta poluição, para que os problemas não sejam tão gigantes. Bolsonaro vai lá e dizendo, olha, me dá dinheiro que eu melhoro a situação. Ainda nesse ponto, ainda foi bem estúpido o discurso dele. Mas, por outro lado, pelo menos não ficou dizendo, a Amazônia é nossa, vocês que se danem, ninguém vai interferir na nossa soberania, coisa que ele já falou anteriormente. Né? Que ele não bateu o pezinho, dizendo que nós somos os bons e tudo mais, e dane-se o resto do mundo. Pelo menos ele não chegou nessa linha, que é o que os radicais gostariam que ele falasse, que eram aqueles malucos bolsonaristas gostariam. Ele não falou para os bolsonaristas hoje, o que já é um alento, pelo menos num ponto. Não dá para confiar num sujeito desse. A gente não sabe quais são as intenções e quais são, na verdade, as repercussões finais disso. Porém, por outro lado, a gente já percebe um sujeito acuado, um sujeito que parece já pelo menos pensar um pouco antes de falar, não fala por impulso, não fala pelo cotovelo, que não vomita um monte de besteira, de asneira para fazer bonito para meia dúzia de pessoas, coisa que ele já fez em discursos em que ele estava, de alguma forma, tentando conversar com o mundo, né? Como aconteceu hoje.
Então, temos um pequeno avanço por um lado. Por outro lado, fica aqui, na verdade, duas questões importantes. A primeira é que ele não tem absolutamente nada para apresentar. Então, se ele está pedindo dinheiro em cima de algum resultado, são resultados de governos anteriores, governos do PT. Vamos deixar bem claro. E do PSDB também. Vamos colocar então, para não colocar, para ninguém ficar aqui, entendeu? Por outro lado, nós temos um sujeito que já começa a fazer um discurso mais amplo, abandonando os fanáticos, porque, de certa forma, ele já percebe que esses fanáticos não vão garantir a reeleição. Porque não vão. Os fanáticos bolsonaristas não garantem a reeleição do Bolsonaro de forma alguma. Muito pelo contrário. Esses 15% de voto não garantem uma entrada do Bolsonaro no primeiro turno. Nem no primeiro turno. Na situação que está, não entra nem no primeiro turno. Então ele vai ter que ampliar o seu discurso, ele vai ter que falar para um grupo maior do que os fanáticos, e com isso ele vai ter que deixar de ser este imbecil radical que ele sempre foi até aqui. A gente também não sabe se amanhã ele vai estar em algum canto aí do país falando besteira, falando alguma asneira radical qualquer. A gente também não sabe disso. Mas a gente já percebe que aqueles que estão, digamos, na área radical, já estão desconversando, né? Vamos esquecer que a gente é anticlima, que a gente é negacionista, que a gente não tá nem aí para meio ambiente. Vamos esquecer um pouco isso, né? Temos 2020 se avizinhando. Então fica aqui para você essa reflexão, uma mudança do Bolsonaro que vai tentar fazer com que a gente se esqueça. Ele tentou fazer agora com que o mundo se esqueça do que ele aprontou nesses 2 anos. Mais de 2 anos. Vamos ver o que ele vai fazer nas eleições para que o Brasil se esqueça do que ele está fazendo, por exemplo, durante a pandemia. Do que ele está fazendo com relação às pessoas que estão passando fome. Do que ele está fazendo com relação a esses preços exorbitantes que nós estamos aqui em tudo. É tudo. Não tem nada no país que não tenha subido absurdamente. Que não tenha aumentado absurdamente os preços. Vamos ver se ele vai fazer com que a gente tente se esquecer disso. Enquanto este canal estiver aqui, você pode ter certeza que nós não vamos esquecer, não. Por isso eu peço para você dar o joinha, se inscrever no canal, se inscreva, estamos nos aproximando dos 200 mil, se inscreva aqui, coloque aqui o seu comentário, o que você achou desse discurso aí do Bolsonaro, o que você acha? Você vai cair nessa balela? Porque boa parte do mundo não vai cair mesmo, pode ter certeza absoluta disso. Não se esqueça também de ser membro do canal, dá uma força aqui pra gente. Um grande abraço, até a próxima.